Sejam bem-vindos ao Lan House, um programinha de conversas analógicas sobre o mundo digital. Eu me chamo Matheus Sodré, sou nascido e criado na internet, pesquiso cultura e futuro e juntei muita gente que eu gosto e admiro e que trabalha com internet para bater um papo sobre o estado atual das coisas, sobre o estado atual do cyberespaço. O convidado de hoje é o Hora Thiago, Thiago com H, Hora sem H, que talvez seja um dos meus comunicadores favoritos da internet brasileira. Tem pão de queijo aqui. Ai, que tudo. Peraí que eu vou levar aí. Quer ajuda aí? Dá pra dizer que o Thiago é um ensaísta. Ele pesquisa, disserta e publica vídeos de longo formato no YouTube, fazendo sentido das relações entre a cultura pop e um mundo cada vez mais complexo. Acho que era pra ter tirado antes. Nosso café aconteceu em outubro de 2024. Não chovia em São Paulo, o Twitter estava suspenso pelo Xandão e eu estava no auge do meu cinismo com o futuro. E ele também. O Thiago é brilhantemente didático e tem um entendimento ímpar sobre indústria cultural, principalmente no Brasil. Em parte pelas suas pesquisas e em parte pelos anos que ele passou no mercado publicitário. E é exatamente nesse momento que eu vou dar play na nossa conversa, quando eu perguntava a ele sobre o estado atual do audiovisual nacional. Você estava falando de sala de cinema, e aí a Marina Rodrigues, que é uma pesquisadora de cinema que eu gosto muito, e ela tem pesquisado bastante essa coisa de política pública, cota de tela e questão das plataformas e tudo mais no audiovisual nacional. E ela estava contando hoje que Coringa 2, hoje é 15 de outubro, né? A gente está gravando aqui 15 de outubro. Coringa 2 foi lançado em 1.510 salas no Brasil. Da primeira para a segunda semana teve uma queda de 67% de público. Da primeira para a segunda semana. Nossa. Coringa 2 permanece nas 1.510 salas no Brasil. Então a gente tem salas vazias exibindo Coringa 2. Enquanto que um filme brasileiro precisa lutar para ter uma sala em São Paulo. Você tem uma sala 3 horas da tarde. Assim, para você conseguir ver um filme brasileiro, quarta-feira, 3 horas da tarde. Quem é que pode sair de casa para assistir o cinema quarta-feira, 3 horas da tarde? Então, a gente tem essas lógicas predatórias mesmo de monopólio, onde o gosto é moldado por essas plataformas. E a resposta que a gente tem para isso hoje em dia, uma das respostas que se tem para isso são as plataformas, porque supostamente o YouTube, a gente vai formar o nosso gosto pelo YouTube, porque a gente está seguindo o influenciador X, que a gente vai ter uma informação X. Mas essas plataformas também funcionam em lógica de monopólio. As plataformas, o objetivo das plataformas, elas surgem para monopolizar a audiência e para construir esse gosto monopolizado, esse gosto massificado. Então, tem uma ilusão de que, por exemplo, a Netflix da vida, ela vai proporcionar uma outra experiência de audiovisual por ser na internet, por uma série de coisas, mas a Netflix chega no Brasil numa lógica de monopolizar o mercado do audiovisual brasileiro, de dominar a força de trabalho dos profissionais de audiovisual, de roteirista, diretor e tudo mais, de chegar num ponto onde só existe trabalho no audiovisual brasileiro se você estiver vinculado a uma plataforma, numa lógica onde a gente tem o audiovisual muito desprotegido por política pública, por causa dos últimos anos de sucateamento do audiovisual brasileiro, pela falta de política pública. A gente tem sala de cinema desrespeitando a regra de cota de tela diariamente. Enfim, uma série de questões onde existe respondendo diretamente o que você estava perguntando, a gente tem essa ilusão de que a gente tem acesso a muitas coisas quando a gente está na internet. Mas o nosso acesso é mediado pelas plataformas. O nosso acesso é mediado por esse algoritmo. Então, a grade de programação que era de uma emissora de TV, ou, enfim, da sala de cinema, de um estúdio de cinema e tal, essa grade de programação hoje ela é mediada por esses algoritmos, pelas plataformas, que são entidades privadas, que têm interesses mercadológicos e que têm interesse em monopolizar esse mercado. Então a gente não tem acesso a tudo. Eu estava pesquisando esses dias, vou até lembrar o nome, para pesquisar aqui, para eu lembrar o nome do filme, porque assim, eu sou péssimo de lembrança. Tem um filme brasileiro que chama Amor Maldito, de 1984. Esse é o primeiro filme brasileiro dirigido por uma mulher negra. Chama Amor Maldito.
deixa eu até lembrar aqui o nome da diretora para as pessoas saberem quem ela é. Ela é a Adélia Sampaio, que está viva. Ela não só está viva, como ela tem um canal no YouTube, onde ela disponibilizou esse filme. Esse filme está disponível para as pessoas assistirem através do canal no YouTube dela. Esse filme não está em nenhuma dessas plataformas mainstream. Não está na Netflix, não está na Prime Video, não está na Max, não está na Globoplay, não está em lugar nenhum. Porque não existe interesse dessas plataformas em preservar. Aliás, eu falei o nome do filme, que é o primeiro filme dirigido por uma mulher negra. Além disso, é um filme sobre um casal de mulheres. Então, é um filme LGBT. Então, a gente tem esse filme que só está disponível para a gente assistir porque a diretora postou no próprio canal do YouTube dela. Hoje, se um diretor faz isso... Um diretor não pode fazer isso hoje em dia, porque ele tem uma série de contratos e a propriedade intelectual, na maior parte dos casos, ela é da plataforma que financiou de alguma forma, que está ali, seja enquanto distribuidora, ou enquanto financiadora, enquanto agente ali que proporcionou que aquele filme seja feito, mas quem tem a propriedade intelectual é essa plataforma. Então o cara simplesmente não é dono do próprio filme, ele não é dono da própria propriedade intelectual. Quem é o dono disso são essas plataformas que têm cada vez mais poder e são elas que decidem o que está disponível para o público e o que não está disponível para o público. Inclusive obras que são importantes por uma série de motivos, dentre eles como pesquisa, como material histórico, acervo histórico. Quer dizer, o primeiro filme dirigido por uma mulher negra no Brasil é um material importante que deveria estar sendo discutido em aula de cinema, não só em sala de cinema, mas em escola também, sabe? A gente tem que discutir essas coisas, a gente tem que entender a importância do audiovisual brasileiro. E a gente vem vendo a história do cinema brasileiro apagada por falta de política pública. Seja porque as cinematecas do Brasil vão sendo abandonadas, seja porque... E aí o material que está ali disponível muitas vezes está morfado. Tem filmes importantíssimos brasileiros que nunca foram restaurados, filmes que aparecem constantemente em listas de pessoas especializadas como os melhores filmes brasileiros de todos os tempos e tudo mais. E você não encontra esse filme, você só encontra pela pirataria. Tô falando isso, parece que eu mudei um pouco de rumo, mas eu tô falando isso pra gente entender o poder que essas plataformas têm, não só as plataformas de exibição de filme, mas o YouTube, Instagram, todas essas plataformas que mediam as nossas vidas e que cada vez têm mais poder para mediar não só o nosso acesso à comunicação, à informação e tudo mais, mas o acesso à nossa própria história, o que está disponível e o que não está disponível. Como é que você tem acesso a uma informação e que tipo de informação é suprimida de você. Sim. A partir daí também você tem uma aceleração bizarra nesse processo de construção de um gosto. E acho que essa é uma tecla muito difícil. Até nos encontros com os meninos a gente falou disso, porque muitas vezes as pessoas entendem a construção de gosto, quando a gente fala de um gosto massificado, de uma construção de consenso, como um argumento elitista. Como se a gente também não fizesse parte da construção desse consenso, e a gente faz totalmente. Nossos gostos são orientados também pela indústria que a gente consome. Pessoas que pensam de maneira crítica a indústria cultural não se eximem de ter uma série de vínculos, inclusive afetivos, com uma série de coisas dela. Sim. Mas é entender que esse cara é simplesmente construção de gosto, é jogar dinheiro nas coisas. Se você tem como evento do ano o momento onde você e seus amigos vão ver um novo filme da Marvel e é muito emocionante, você fica feliz de verdade, você tem vínculos verdadeiros que as pessoas estão ali, nada disso é falso porque o seu gosto é construído. Mas é importante entender que isso vem de uma construção de mais de 10 anos, de muito dinheiro sendo jogado ali na construção desse tipo de momento. E que isso sequestra a sua cultura do seu país e tira de você a possibilidade de outras coisas. E a gente entra com uma série de problemas de política pública no Brasil também que vão além das cinematecas e que passam por... Cara, não adianta de nada a gente incentivar a produção audiovisual, obviamente ela precisa ser incentivada ainda mais, mas incentivar a produção audiovisual sem você conseguir construir uma cadeia de distribuição. Sim. Sem você conseguir construir memória. Sem você conseguir pegar um filme nacional e ele fazer parte de um gênero também nacional, que as pessoas vão olhar e falar, pô, isso é uma merda, porque esses outros 10 aqui brasileiros são muito melhores. Então você não tem uma construção nem de parâmetro. Não. Né? O filme ele já nasce como um manifesto, ele nasce lutando para ficar vivo. E o filme nacional, ele vira gênero, né? Porque ele vira gênero. É uma coisa monolítica, que o filme brasileiro é assim. Eu fiz um vídeo um tempo atrás que era
baseado numa reportagem que saiu no Globo sobre como tem uma audiência de pessoas mais jovens descobrindo o cinema brasileiro através de edits no TikTok, e tem uma galera muito entusiasmada que tá lá descobrindo que tem um monte de filme legal e fica com vontade de ver e tudo mais, assim. E aí eu fiz um vídeo falando sobre isso e questionando, pô, se tem uma galera que tá a fim de ver, onde que tá a ponte, né? O que aconteceu com a ponte que leva essas pessoas que têm um interesse genuíno em assistir chegarem no filme que elas querem assistir ou que elas potencialmente poderiam querer assistir. E aí foi muito interessante ver alguns comentários, tanto no Instagram quanto no TikTok. Teve uma pessoa que falou assim, cara, eu gosto muito de ver filme brasileiro porque pra mim é muito legal assistir um filme que é a minha língua, que é uma pessoa falando o meu idioma e, sei lá, circulando por espaços que são parecidos com os espaços que eu circulo. E aí eu pensei, cara, isso é muito legal, porque isso é muito natural. Óbvio que a gente naturalmente sentiria mais conexão com filmes que ocupam espaços parecidos com os espaços que a gente ocupa. Então você vê uma rua que é a rua que parece. Eu tava assistindo o filme O Dia Que Te Conheci, que é o filme da Filmes de Plástico, muito legal, muito lindo o filme. Eles são maravilhosos. Muito, muito legal, muito legal. E o filme se passa em BH, não só em BH, em outras cidades ao redor também, mas tem muitas cenas em BH do casal do filme lá, andando pela cidade. E é muito legal você assistir um filme que se passa numa cidade que você conhece, beleza? Mas mesmo se você não conhecesse, aquela cidade, ela parece uma cidade. BH parece várias outras capitais brasileiras. Então você tem eles bebendo no centro, eles tomando cerveja numa praça e tal. É muito legal, você sente essa conexão que a gente sente quando a gente vê esse tipo de cena. É uma conexão natural, é natural que a gente se sinta conectado. Então, assim, tem alguma coisa quebrando essa naturalidade. Tem alguma coisa dizendo que não, o natural é a gente assistir filme, é a gente se conectar com filmes que se passam num subúrbio americano. E é muito doido, né? Porque a gente sequer se conecta, na verdade, né? Tipo, é uma relação que a gente tem um espelho de uma coisa que não existe, né? Sim. Então a gente cresce consumindo, pô, eu sei como funciona um high school americano, prom. Porque os armários na escola, os armários, os bullies, a gente cresce emulando uma cultura que não é a nossa, porém sem identificação cultural com nós mesmos. O cara que é o atleta, né? Tem o jock. O jock, aí a menina que é a cheerleader. Tipo, a gente nem tem cheerleader no... Mas a gente cresce almejando uma coisa que a gente não vai ser, sabendo que a gente não vai ser, e aí a gente lamenta que a gente não é. Em vez da gente naturalmente buscar se identificar mais com o que é nosso. Eu tinha uma pira muito doida, assim, quando eu morava em Recife, principalmente quando eu morava em Recife, que até foi a cidade onde eu passei a minha infância, né? Então, tinha esses imaginários que vão sendo construídos. Então, eu tinha uma coisa muito doida que era usar casaco. Tipo, usar casaco pra mim era uma coisa muito... Era muito normal, sabe? Normal, nesse sentido que você tá falando. Você, tipo, por que eu não uso casaco? Porque eu moro numa cidade que a temperatura média é 28 graus. Eu não vou usar casaco no meu dia a dia. E aí você sente que usar casaco é um código de alguma coisa. Porque você vê todos os filmes que você assiste, tem alguém usando um casaco, um moletom, alguma coisa. Aqueles moletons de faculdade, esse tipo de coisa. Tem um certo... o código de beleza, o código do bem vestir. O que é você estar bem vestida? Você tá com uma roupa de manga comprida, porque no filme lá usa-se roupa de manga comprida. Ou eu tinha uma pira muito doida com usar tênis dentro de casa, porque todo mundo em enlatado americano usa tênis dentro de casa. Sei lá se as pessoas nos Estados Unidos usam tênis dentro de casa, não acho que usam, mas nos filmes elas usam. E aí teve uma época da minha infância que eu queria usar tênis dentro de casa. E aí minha mãe brigava, minha avó brigava. Porque você tá de tênis, não só porque eu tô de tênis, mas porque eu tô gastando tênis que é caro pra você usar quando você realmente precisa. Tô falando desse exemplo meio idiota, mas é porque você vai tendo esses imaginários vão moldando pra gente o que é uma boa vizinhança, o que é se vestir bem, o que é uma infância legal, o que é... sei lá, fico imaginando aquelas crianças lá em ET, sabe? As crianças Halloween, sabe? Você fazer trick or treat a gente Halloween. Nasce odiando não, né? Mas a gente nasce em muitos lugares, ainda mais em culturas de classe média menos conectadas com o Brasil, rejeitando o carnaval e abraçando o Halloween, né?
E acho que tem uma coisa muito, muito doida nesse processo, porque agora que a gente teve essa virada para a era do streaming, para a era da conteúdização, para essa coisa toda, o que mediava a nossa relação com a comparação com o externo era o que a gente recebia dos Estados Unidos. Então, ser adolescente era ser um adolescente americano, ser um adulto era ser um adulto americano, a gente não sabia, a gente não tinha um referencial de consumo das vidas de outras pessoas, né? E agora essas relações se mediam de uma outra maneira, né? Que hoje a gente consome muito mais a vida das pessoas. Uma criança de 12 anos sabe tudo da vida de uma criança de 13, de uma de 15, de uma de 20, de uma mulher de 30, de um homem de 50. Ela pode consumir e comparar a vida dela a qualquer outra instância da vida de outra pessoa, sendo que todas essas comparações são vitrinizadas, né? Nada que está ali é a vida de fato. Mas isso é um novo modelo de mediação, de dominação cultural, de certa maneira, porque o problema continua lá, que é o problema quando você vai ver um filme da Marvel e você se identifica com aquele filme, ou você nem se identifica, mas é aquilo que você almeja. Olha o impacto profundo que isso tem na sua subjetividade, sendo sua subjetividade, né? Sua forma de perceber o mundo, de perceber suas relações, seu pensamento político, tudo. Se você cresce num lugar onde você busca se conectar com aquilo que não vem do seu país, mas você entende aquilo como seu, e aí você migra para uma economia, para um modo de modelo de consumo de informação, de telefone, etc., onde aquilo também não é seu. E se você não está consumindo gente gringa, você está consumindo influenciador brasileiro com aquele lifestyle Gustavo Lima, totalmente inalcançável, GK, Virgínia, e que são pessoas que estão importando dos outros influenciadores essa lógica de capital, né? E essa lógica de um capital totalmente restrito, né? E isso tem um impacto muito profundo. Como é que você vai gostar de cultura brasileira? Como é que você vai ter uma discussão sobre o cinema brasileiro? Sobre o lugar que ele tem que ocupar? Se você cria e cresce pessoas... É muito distorcido. Um outro exemplo idiota também, só que eu me lembrei, mas era que quando eu assistia muito Friends, quando eu tava na faculdade, assim, era uma série que eu assistia com a minha família. Então a minha mãe gostava muito, eu gosto até hoje, eu não assisto mais porque já deu pra mim, assim, já é uma página virada há muito tempo, mas se tá passando, sabe, se eu tô no TikTok e aparece uma cena, eu assisto a cena, sabe? Mas eu tava me lembrando mas isso é uma coisa que não é só em Friends, que eu reparava, assim, que eu tinha uma ideia de que ser amigo, a vida do jovem era você ter um grupo de amigos que era muito... você tem aquele grupo de amigos e é com aquelas pessoas que você sai e é com aquelas pessoas que você forma relações afetivas. E você tem que ter obrigatoriamente um melhor amigo, você tem que ter uma pessoa que você se relaciona dessa maneira, nessa configuração. Se você é um jovem adulto de 25 mais, você tem que dividir apartamento com alguém e ter uma vida parecida com aquelas pessoas. E aí vira uma coisa inspiracional. Então, sei lá, por exemplo, triângulo amoroso vira uma coisa que é óbvio que é normal ter um triângulo amoroso. Entende? Então você se relaciona construindo objetivos, né? Tipo, é normal você... Normalizações, é normal da vida, você né? estar sofrendo por amor, né? É normal o relacionamento ter sucessivas crises por esse motivo, mas na verdade o relacionamento da série de TV só vive sucessivas crises porque a TV precisa de conflito. Sim. Então você não vai ter um relacionamento onde as pessoas estão vivendo uma vida normal, entediante de um casal, Sim. que na maior parte do tempo um relacionamento é feito de vários momentos entediantes. Às vezes você tá calado, você tá só parado, calado com a mesma Sim. pessoa durante algumas horas e isso é normal. Mas isso não é entretenimento televisivo, Sim. né? E aí eu tava me lembrando que essa coisa dos amigos, eu lembro que quando o Friends acabou, eu tava na faculdade ainda, se eu me lembro... Não, foi antes de eu entrar na faculdade. Enfim, não importa muito, mas era aquela coisa de que eles foram ficando cada vez mais... A série fazia muito sucesso e eles eram muito caros, os atores eram muito caros. No começo da série, eles interagiam mais com outras pessoas, eles frequentavam mais outros lugares fora daqueles cenários padrão. Porque a série podia gastar com esses outros lugares, porque eles não eram atores tão famosos. À medida que, da quinta temporada pra frente, que eles vão virando grandes estrelas, e o cachê deles é muito caro, e a série a cada renovação eles vão ficando mais caros, eles começam a economizar em algumas coisas. E aí uma das principais coisas que tem corte de orçamento é na participação
de outros atores, de outros personagens param, eles começam a conviver cada vez mais só com eles mesmos. Então, na verdade, essa ideia de que esse grupo de amigos eles convivem entre si o tempo inteiro é uma limitação do budget de produção da série, não é uma replicação da vida real. Sim. Na vida real, as pessoas não se comportam dessa maneira. Sim. As pessoas têm vários grupos de amigos e elas saem com diversas pessoas. No fim de semana, você tá com um grupo de amigos, no outro fim de semana, você sai com outra galera. E você tem uma vida onde tem uma multiplicidade de interações sociais. Mas aquilo, por estar no lugar da série que é inspiracional, vira uma coisa meio... eu sou o Chandler do meu grupo. Eu sou... Então, é isso que a gente estava falando, né? Como que vai... Por muito tempo, na minha adolescência e começo da minha juventude, eu achava que era assim a vida. Que a gente tinha um grupo de amigos e que era isso, sabe? E aí eu almejava isso. Sim. Por que eu não tenho um grupo de amigos fixo, onde tem um Chandler e uma Phoebe e uma Rachel? Porque ninguém é assim. Sim. Ninguém tem. Algumas pessoas até têm, assim, um grupo, assim, principal, talvez, e tal, mas, não é assim a vida. Mas a gente vai... essas coisas chegam, igual a gente tava falando, de infância. O que é uma infância? O que é uma vida adulta? O que é... Até pensando nessa coisa do Friends também, onde eles são recém-saídos da faculdade, aí eles agora são jovens que moram juntos e se relacionam, e eles estão começando a ter seus primeiros empregos, e aí os primeiros empregos deles são meio fodidos, mas aí eventualmente eles vão construindo carreira e vão tendo outros empregos melhores, e eles viram adultos bem-sucedidos. Isso é uma propaganda do estilo de vida americana, onde é a promessa do sonho americano. Sim. E você sai da faculdade e é isso aí. E a gente só absorve isso como verdade. E acho que também fica frustrado quando não é, né? E quando a gente fala do sonho americano, fala, isso é uma propaganda do sonho americano. Não é também como se um grupo de pessoas estivesse sentado e falando, olha só, a gente tem que vender esse estilo de vida para o mundo todo. É como se organiza a relação, a ordem do capital, assim. E quando você tem Por isso que isso é muito processo também da entrada do neoliberalismo ali nos anos 90, que é justamente esse momento onde a gente tem uma exportação cultural ainda mais forte, ainda mais pujante, e você tem uma abertura global, né, num processo de globalização, a gente deixa tudo entrar, acreditando muito que a gente está criando uma cultura global, quando na verdade está todo mundo se americanizando, né? E esse processo ele é muito doido, porque olha o quão fundo a gente vai em entender nosso senso de real, nosso senso de identidade, nosso senso de quem a gente é, baseado no que a gente consome. A produção cultural, a indústria cultural media o lugar que a gente se posiciona no mundo, diretamente. E aí a questão é, a gente sempre vai ser mediado por essa produção industrial, porque a gente não escapa de fazer parte desse sistema, até porque não existe um mecanismo de sair disso, né? Mas eu acho que é muito importante ganhar a consciência de que existe esse processo e fazer a pergunta que é, quem é que media essas relações? E aí... A questão é que você não vai encontrar uma resposta para quem media, porque você vai seguir o dinheiro, e você vai seguir o dinheiro de como acontecem essas plataformas e o algoritmo, e você vai entrar num loop eterno de corporações e corporações. Porque o neoliberalismo, isso é uma coisa que eu ia falar até lá atrás na parte do cinema, quando você falou de a quem interessa, né, a gente não ter uma divulgação de filmes nacionais e não ter essa memória, etc. Não é alguém que interessa, não interessa ao capital, né? Interessa ao capital hegemônico, né? Sim. Então, na verdade, você tem esse contexto que você não consegue questionar a Netflix por que ela não tem esses filmes. Porque para ela ter esses filmes seria um esforço inicialmente contraintuitivo economicamente para as políticas austeras de fazer o mínimo possível e cuspir todo tipo de conteúdo, porque você quer manter as pessoas interessadas. Tanto é que talvez você tenha esse dado. É uma porcentagem grotesca da quantidade de gente que só consome a Netflix pelo algoritmo de recomendação na primeira página. A grande maioria dos títulos nem é consumido, porque a gente vive numa lógica algoritmizada de consumo que é bizarra. E aí, cara, eu acho assustador. Para dar ciência, assim, é muito importante despessoalizar essas coisas. Porque eu acho que quando a gente pensa no gringo fazendo alguma coisa e as empresas estrangeiras tentando dominar. Cara, é uma questão simples de lucro. Uma questão de que tem mais e tem menos. É uma questão de que as empresas podem sangrar, inclusive estratégias não lineares, né? Por exemplo, o Netflix ele dá muito certo também porque ele faz uma estratégia parecida com a estratégia de tráfego pago, que é, eles tentam bombar 8 séries ao mesmo tempo, e aqui nos testes AB das primeiras tentativas de bombar dá certo, eles começam a injetar mais e vão aumentando, e agora já começou a trazer influenciador para... Todos os times estão fazendo isso, trazer influenciador para viajar para outros países para mostrar...
Então, assim, é um domínio e uma captura completa dos ecossistemas digitais mesmo, de informação e de conteúdo, né? E é um momento muito difícil também, eu sinto, de maneira geral, para essa lógica de conteúdo. Porque quando a gente fala de um cinema brasileiro, a discussão agora é outra, né? Que a discussão, na verdade, antecede o cinema brasileiro, que é a discussão sobre a existência do cinema, ponto. Né? Eu acho que a gente pode até fazer uma argumentação, que aí acho que é uma tangente grande, assim, que nem vale a pena entrar, mas sobre o cinema talvez ter já morrido mesmo, assim, o cinema como a gente conhece, o cinema como um mecanismo de produção de filme que passa na sala de cinema e que existe dentro da sala de cinema quase que exclusivamente com um poder absoluto da reprodução da obra, né? Então é meio que uma primeira etapa da reprodutibilidade técnica dele, mas não a nível do digital, né? Que acho que o digital já esvazia tanto o valor, né? Daquilo que não tem uma... Mas é um cinema que é potente, inclusive, um cinema tangível, né? Eu acho engraçado como a questão do CGI no cinema tem quase que um paralelo também com a nossa virtualização existencial, assim, que é justamente... Hoje em dia você grava muito filme em CGI porque o ator não tem agenda, porque não vale a pena você destruir as coisas, porque não vale a pena você ter um cenário real que dá trabalho de fazer, quando você pode inserir. Porque você tem que mudar na pós 45 vezes para aprovar um filme, porque muitas vezes os atores não estão nem juntos gravando a cena. Então, sei lá, o filme do Homem-Aranha da Marvel, por exemplo, a montagem é um negócio aterrorizante, porque corta para cada um deles o tempo todo, porque eles raramente estão juntos, né? Toda essa lógica está muito relacionada a uma ordem financeira que opera isso, né? E não é que antes era melhor, no sentido geral. Antes você tinha menos gente nos polos de produção cultural, né? Até menos diversidade, muito menos diversidade, mesmo Sim. hoje você ainda tendo pouquíssimo, né? Sim. Mas você pega, sei lá, o Coppola, por exemplo. O Coppola vai fazer Apocalipse Now. Aí é um filme que ele bota um dinheiro, aí começa a dar errado a gravação, ele passa 2 anos gravando, ele hipoteca a casa, ele quase perde tudo. E o filme é um hit, porque ele tem uma materialização sem precedentes ali. Você pega até, sei lá, o 2001, Odisseia no Espaço, né? Toda a criação dos efeitos especiais tá num campo do físico, do real, e de você sentar numa sala de cinema e testemunhar aquilo como algo verdadeiro. Hoje o máximo que você pode fazer é o Alien novo, que é quase que um Star Wars, o Despertar da Força, né? Uma emulação do primeiro, mas que fala assim, pô, olha aqui como tudo é efeito prático. E é maneiro, tem coisas legais no filme, mas o efeito prático é um novelty de quem tá testando novas coisas pra atrair. Vira uma fetichização, né? Tem aquela história do Nolan. O Nolan plantou não sei quantos milho lá. E sabe, você vira um negócio assim, tá, mas e daí que ele plantou o milho, sabe? E daí? E aí você vai ver o filme dele, na verdade, os créditos de efeitos especiais foram todos suprimidos. Sim. Porque ele quer vender essa imagem de que ele é o cara que faz o verdadeiro cinema, porque é efeito prático, vira uma fetichização do efeito prático. E é uma questão de força de trabalho, né? Porque aí você pega o efeito especial, manda para uma empresa que fica em Bangladesh, em algum país do Sudeste Asiático, em países que têm leis trabalhistas flexíveis, entre aspas, pra explorar pra cacete essa galera fica trabalhando 12 horas ininterruptas, 15 horas ininterruptas pra botar o cenário lá do filme do Thor, porque agora você tem que ter 50 versões do mesmo filme. Sim. Você tem, você não pode ter mais uma versão e acabou. Você tem que ter a versão da China, você tem que ter a versão da Coreia, você tem que ter a versão para diferentes dispositivos, você tem a versão que vai melhor na TV Samsung, a versão que vai melhor na TV da LG, que o formato Netflix, o formato não sei o que, Disney. Então, assim, você tem me lembro muito disso, porque essa coisa dos diferentes formatos, dos multiformatos, era uma discussão muito, muito grande na época que eu fazia faculdade. E era uma grande promessa. Era uma promessa de que ia ter trabalho para muita gente. Que o audiovisual ia expandir, porque agora a gente vai ter múltiplos formatos e tudo mais. Assim. E, na verdade, acontece o que aconteceu inúmeras vezes na história do audiovisual, que a gente só vai explorar mais. A gente só aumenta a capacidade tecnológica e reduz as pessoas operando. Só vai reduzir as pessoas operando. A gente vai ter mais exploração de trabalho. Sim. E na lógica da divisão internacional de trabalho, é isso, é mais país do sul global trabalhando. Na lógica das plataformas, a mesma coisa. Você vai ter o roteirista brasileiro trabalhando lá, ganhando muito pouco para produzir material para Netflix usar aquilo como
como era a palavrinha que eu tava procurando? Como status cultural, sabe? Suponho eu que por você ter um ecossistema tão violento de divulgação e que consegue capturar tanto a atenção das pessoas ao longo de tanto tempo, eles estão descobrindo que, pô, se você... Cara, o Homem de Ferro em 2008 é o filme com os melhores efeitos especiais da Marvel. E aí você vai avançando no tempo e não é que eles estão ficando mais preguiçosos, é que eles estão testando o limite do quanto eles podem gastar menos e sucatear mais e ter uma manutenção daquela plateia que está ali assistindo aquele filme. Então, a partir do momento em que a ordem não passa por uma questão de gosto e não gosto, mas sim de é isso que eu tenho para, e aí eles navegam num oceano muito favorável pós-pandêmico, do fim das salas de cinema, da mudança da experiência de cinema, né? O Felipe Leão, ele fala muito isso, cara. Eu acho, o puto exemplo que ele dá que é, antigamente você ia na rua ver um filme, né? Então você ia no cinema de rua do seu bairro e assistir um filme lá. E esse filme ficava muito tempo passando, etc. E aí a coisa mudou, e você começou a pegar um carro, né? E ir pro shopping. Então você já não vive mais na cidade, você tá dentro de um veículo privado e você vai ali assistir o filme, e você assiste o filme no cinema, você compra coisas no processo, você vai na loja, você vai não sei o quê, e parte da experiência de consumo do shopping é você consumir um filme. Então a sua relação ali agora é de consumidor daquela experiência. Você vai no McDonald's, exatamente, você vai compra um não sei o quê, vai na Zara e vai no filme. E aí agora a terceira etapa é que você, em muitas ocasiões, nem sai de casa para fazer isso. Só que você herda, né, o seu pensamento de consumo para fazer aquilo. Então, o que você está assistindo é o que está recomendado no Netflix. O que você está navegando no TikTok é o que está sendo mostrado a você. De certa maneira, o cinema que a gente consome, ele já é uma experiência que está sendo cada vez mais elitizada, não porque o cinema é elitista, mas porque interessa muito organizar o cinema como uma experiência elitizada. Sim. Para que você, então, tenha conteúdo no lugar de filmes, né? Isso eu acho a coisa mais fodida, assim, desse processo. É um momento onde você consegue mascarar qualquer filme de qualquer coisa. Eu vejo como uma extensão, né? É um processo que já vinha acontecendo e ele é arregaçado, né? Tô procurando um termo mais técnico, só consegui pensar em arregaçado. Que é... Essa conteúdização é uma comodificação, né? O cinema, ele já nasce como produto, né? Porque o filme, ele já é... O cinema, ele já surge dentro de uma lógica de capitalismo industrial, a reprodutibilidade técnica, todas essas discussões, assim, isso já era verdade quando o cinema surge, e aí a gente vai ter esse processo sendo arregaçado até hoje, assim. Eu escrevi uns negócios lá no Blue Sky hoje, antes de você chegar. Tava tendo essa discussão lá por causa da substância. Porque tem umas críticas que saíram de 2 semanas pra cá. Enfim, cada um gosta... Tipo, eu entendo que o gosto é construído e, enfim, tem a subjetividade de cada pessoa que vai assistir. Tem gente que não é muito fã desse tipo de filme e aí vai assistir, não é pra mim isso aqui. Tudo bem, assim, mas assim, tinha umas críticas que eram muito no sentido, tipo, eu acho que foi meio demais isso aqui, eu acho que poderia ter sido um pouquinho menos, assim. Você vira um crítico que é um tipo de crítico, não só o crítico... Crítico consumidor, né? O crítico consumidor, é tipo, você tem um negócio que chega pra você, uma mega oferta, sabe? Assim, vem um negócio assim, ele tem uma série de características e aí você fala, esse alface aqui eu tiraria. Tá muito oleoso. Você vai... não é uma crítica, não é uma crítica... Como que é a palavra, assim? Não é uma elaboração da sua subjetividade experienciando o filme, né? Porque você pode elaborar a sua subjetividade, mas tem essa coisa do tipo... É como se existisse um filme ideal e aí ele vai deixando de ser ideal porque tem as coisas que você não gostou. Exatamente. É um produto, essa camisa ela é legal, mas o caimento dela é meio esquisito. Exatamente. Poderia ter sido... esse tom de azul, se fosse um pouquinho mais roxo, eu ia gostar mais. Essa é uma puta exemplificação mesmo, com o Big Mac e a camisa, assim. Torna muito tangível essa relação. E aí você fica assim, cara, e aí eu ouço coisas do tipo, isso aqui foi aquele filme que é o filme de 3 horas, eu perdi 3 horas assistindo. E tipo, beleza, às vezes você pode sentir que você perdeu 3 horas, não julgo também totalmente, assim. Mas será que é uma perda também? Eu acho que se você gosta de filme... Tem gente que não gosta de ver filme. Sim. Beleza. Mas será que, tipo, você é uma pessoa que, sei lá, é entusiasmada por cinema, você gosta de ver filme.
Um filme ruim, ele não é uma perda de tempo, necessariamente. Ele pode ser uma construção de repertório. Você pode ter uma relação com ele que não é necessariamente consumir, dei 5 estrelas ou dei 0 estrelas. Sim. Não precisa... Mas, assim, vai virando uma experiência de consumo e a crítica... cada vez mais é uma crítica que é review de aplicativo. Sim. Não é uma crítica, não é uma maneira de confrontar a obra. Tipo, esse aqui me lembra aquele outro diretor, me traz... Olha como esse filme usa essa linguagem aqui. O maneirismo disso aqui. Não é uma crítica nesse sentido, é um review no sentido de plataformizável da palavra. É tipo, você vai no Airbnb e aí você fala, o lençol de cama tava amassado. Exatamente. Não tem... Sabe, é essa lógica de plataforma. E aí é meio triste, porque você vê no caso de A Substância especificamente, como o filme é muito marcado pelos excessos, e aí as pessoas estavam incomodadas, algumas pessoas estavam incomodadas com esses excessos, e estavam falando assim, não precisava, podia ter... Eu vi gente falando assim, essa diretora, ela faria bem ela ter alguém apontando, dizendo... Faria bem a esse filme ter alguém cortando algumas cenas, alguns trechos. Tipo, você fica, se é uma crítica ou se é uma nota de produtor executivo? Sabe? Você tá... É uma audiência teste. Eu odeio esse negócio de audiência teste também. Tudo bem, eu entendo. Em termos mercadológicos, dá pra gente fazer análises muito interessantes. Sim. Mercadológicas. Dá pra fazer. Eu lembro de um vídeo da Lindsay Ellis. Adoro ela. Que ela fala... É um vídeo antigo que ela fala sobre Hércules. O Hércules da Disney, que é um filme que eu gosto bastante, porque eu assisti quando era criança. E aí ela tava falando que esse filme, na verdade, ele flopou na época, teve uma série de questões ali de mudanças de mercado por causa desse filme. Foi uma aposta, porque era... Enfim, tinha toda uma história lá. E ela começou a avaliar por que esse filme flopou. Então ela faz várias análises mercadológicas, ela faz várias análises com esse olhar, sabe? Tipo, esse filme ele apostou nisso aqui, mas isso aqui não funciona com isso aqui, e aí não reverberou muito bem com a audiência. Dá pra você discutir em termos mercadológicos. É só trazer o viés do mercado, né? Você não usar o viés do mercado como a sua opinião de como deveria ser. Como deveria ser pelo mercado, sabe? Aquela coisa do... E aí tem essa perspectiva, assim, de tipo, que você pode desmembrar o filme. Tem gente que faz isso de uma maneira menos agressiva, e tem esse tipo de abordagem, que é tipo, eu vou desmembrar o filme em várias caixinhas, e eu vou dizer quais dessas caixinhas eu gostei, eu tiraria, e essa cena foi desnecessária, essa cena foi necessária, como se a coisa fosse assim. Na verdade, você não aprecia um filme em compartimentos, você assiste o filme inteiro. Então, essa coisa do tipo... eu gostei muito da fotografia do filme, mas o roteiro essa discussão é muito boa. Eu acho uma bobagem, que cara. É também aquela coisa clássica, né? Porque já é um vernáculo de consumidor que se disfarça de crítica. Então, por exemplo, não achei que contribui para o plot. Achei o filme sem... Eu adoro porque tem plot. As duas palavras do momento são plot e narrativa. Sim. E também tem arco de personagem. Sim. Arco narrativo. Não tem arco narrativo. Não achei que as cenas de sexo... Essa é uma discussão clássica também, né? Que vai para aquele texto maravilhoso lá do Blood Knife, do Ninguém Mais Transa. Que é uma coisa muito boa também, que é isso. Tipo, não achei que o sexo contribuiu para a narrativa. Cara, o sexo não tem que contribuir. Você está sendo exposto a um cara que, se o diretor quiser botar, ou a diretora, ele transando por 8 minutos... Ele não tem que te dizer uma coisa sobre isso. É sobre você assistir ele fazendo isso por 8 minutos. Você tem que pensar também na lógica... Esse é o problema também da conteúdização. É que você para de pensar na lógica do cinema. Que é, lá você tá vendo. Você não vai fazer outra coisa. Você vai ver os 8 minutos. E a inevitabilidade de você assistir e a totalidade da sua atenção é que eu acho que permitiam um olhar crítico até de uma audiência não treinada. Tanto que uma audiência não treinada, entre aspas, vai amar vários filmes que hoje não teriam espaço, né? Que é o que produz autoralidade. Até Hollywood, nos anos 60, 70, 80, tem filmes maravilhosos, que são muito diferentes uns dos outros e que dão certo porque atingem certos pontos de uma audiência que está disposta a receber aquilo sem contestar numa posição de consumo, eu acho, né? E acho que isso muda muito. Eu tenho muito isso que a gente estava falando, né? O parâmetro do mercado vira parâmetro absoluto. Então, o furo no roteiro vira um erro muito grave.
Sim. Porque esse filme é ruim porque tem muitos furos no roteiro, foda-se. Exatamente. Eu acho uma besteira. Cara, o furo no roteiro é uma coisa muito engraçada, cara. E às vezes as pessoas chamam de furo do roteiro coisas que não são furos no roteiro. E que às vezes são decisões deliberadas de contradição da própria coisa, assim. E às vezes furos de roteiro são expectativas de personagens. Tipo, eu não acho que ele faria isso. Mas ele fez. Ele fez, e aí ele fez. O que você vai fazer com isso? Isso é uma parada que me deixa um pouco irritada, assim, essas análises. E aí, entrando até pra tentar encaminhar a conclusão do nosso papo, sem nenhuma pressa pra concluir, mas é só pra entrar, acho que no tema final disso, que acho que valia pra gente tentar achar uma conclusão do arco narrativo dessa conversa, é que eu acho que essas duas coisas são muito reflexo do boom de smartphone e rede social, né? Então você tem um momento ali de fragmentação de atenção, de fragmentação de consumo de informação e de monopólio da indústria cultural, que são avassaladores nesse período específico, que hoje a gente tem uma consolidação trágica, e ao mesmo tempo são eles que fomentam muito a nossa lógica de consumidor, né, de me dê alguma coisa, né? Então consumidor de conteúdo, que é o reclamar do plot narrativo, o reclamar do não sei o quê, porque você está ali como consumidor. E eu sinto que essa lógica de esvaziamento, ela retroalimenta uma sensação de um fim de um futuro, né? A gente vive um eterno presente, né? Tem um livro que eu já falei algumas vezes que é o Present Shock, que não é um livro muito bom. O cara, assim, o prólogo é o suficiente, o livro depois ele fica meio que repetindo a mesma coisa, mas o prólogo em si do livro, ele argumenta justamente sobre como essa era de fragmentação do nosso eu, de mil maneiras diferentes, em 1000 lugares diferentes e simultaneamente online, vai produzindo um eterno presente, né, onde não há futuro. Era o Marcus Fisher? Não, é bem fischeriano. Mas tem um livro do Marcus Fisher que ele fala do... O Fantasmas. O lento cancelamento do futuro. Isso, que é no o do Fantasma, Ghost of My Life, Então, mas enfim, esse livro ele fala do choque de presente como esse conceito da gente ver o eterno presente porque está num eterno estado de atenção e numa hiperreciclagem cultural. E essa reciclagem também acontece porque hoje, como a nossa posição de aceitar alguma coisa é a de um gosto hegemônico e é a de um consumidor e não a de um espectador com uma receptividade maior, a gente naturalmente repele aquilo que a gente não reconhece como nosso, que a gente não reconhece como a gente. E aí, para você lançar uma coisa grande nos padrões de hoje, é impossível. Como é que você vai lançar uma coisa que é contraditória nos dias de hoje, sendo que você precisa de um custo para justificar esse investimento colossal, já que você já está operando uma máquina dantesca, né? Então a sensação é que esse choque de presente, essa eterna prisão dos telefones e do fluxo rápido de informação e conteudismo e não sei o quê, e de um identitarismo de logar o filme no Letterboxd, não sei o quê, eu acho que tudo isso contribui pra gente não aceitar o novo também. Não é que não tem filmes novos, né? Mas também se você pegar, por exemplo, os grandes filmes dos últimos tempos, a grandíssima maioria não tem smartphone, né? O smartphone, ele curiosamente como device, né? Como objeto... Não é parte, né? Ele não é parte da vida dos e ele personagens. inviabiliza muitas histórias de serem contadas, né? Então, a nível narrativo mesmo, a gente tem essa contradição de que a gente está vivendo muitas vezes no passado. Filmes de época, ou filmes que não focam muito nisso, ou filmes que... E é um lugar ambíguo também, né? Não é que a gente está vivendo no passado, é um limbo... É um limbo. Onde é que a gente está? A gente não está nem... Não existe futuro, porque mataram o futuro, mas a gente também não voltou, sei lá... Até nessa coisa de, esse filme se passa nos anos 90, é um anos 90... Hoje, assim, estilizado, né? O eterno presente, ele também sabe tá aquela coisa que as pessoas chamam de cara de smartphone? Cara de Instagram e tal, que é... Aquela cara toda de procedimento não é nem isso, não é nem tanto isso, também isso, mas tem um termo pra isso, não sei se é cara de smartphone, mas é tipo, você assiste um filme de época e você não consegue... sim. Você não consegue identificar aqueles personagens porque... não tem como, essa pessoa sabe o que é um smartphone, essa pessoa sabe o que é Instagram. E eu vi muita gente tentando explicar o que é essa cara, e quase sempre as explicações são meio físicas, e eu não acho que é física, eu acho que é esse lugar que não é um lugar, é um filtro, é o filtro de hoje numa época, só que é um filtro de hoje, sendo que a gente nem sabe. Esse hoje é um hoje meio... É um hoje que não tem lugar no tempo também, sabe? Porque eu sinto que a gente não percebeu isso, e aí isso é uma puta, né, chute meu, assim, de leitura, mas eu sinto que a gente não percebeu
que a gente cada vez mais está consumindo e fetichizando a ideia de estar sem o smartphone, de imaginar o mundo sem o smartphone. A gente não vive sem ele, mas a gente não quer ver ele na tela do cinema. A gente não quer ver... Até pelo cinema ser uma relação cada vez mais profunda de consumo, eu acho que em algum lugar ele é cada vez mais também uma relação de espelho. E eu acho que a gente não quer ver na tela uma pessoa ali, sabe? Porque aquilo ali é o quê? É muita informação de uma vez, ao mesmo tempo que não move nada que está acontecendo ao redor dela, não tem materialidade. Não tem. Te tira dali. Por quê? Porque é uma pessoa que, para todo valor, ela não tá ali. Ela não está na câmera. Você pode estar filmando uma pessoa no smartphone, a não ser que a cena seja sobre isso de um jeito muito específico, você tem um minuto dela assim, é um minuto de ausência, é um minuto de uma câmera sem ninguém, né? E pensa em... É muito difícil, assim, mas eu fico pensando quantos momentos intensos na minha vida, emocionalmente intensos, por qualquer motivo que seja, aconteceram motivados por uma mensagem de celular. Isso é a vida de todo mundo. Assim, é a gente... eu tô aqui, recebi uma mensagem que acabou de destruir a minha vida. Sabe? Como é que se traduz isso no audiovisual? Não tem, né? O cinema é muito corporal, né? Sim. Eu acho que acho que acaba indo pra teoria do cinema, assim. O cinema é corpo. E você não consegue construir imagem. E o smartphone, ele não é uma coisa que está além do corpo, assim. Você não consegue nem traduzir isso de... Ele é uma extensão social do corpo, mas ele você não consegue nem traduzir isso na ficção científica, tipo... Ele não é... É uma coisa que tá... Ele não gera essa conexão emocional. Igual um corpo gera, sabe? Tipo, a substância, assim. Aquela monstro... Sim. Negócio lá, sabe? Ela vai lá e passa chapinha no único fio de cabelo do negócio, assim, que gera, não só é um corpo que tá na tela, mas é um corpo que te causa sensações no seu corpo. E eu acho que o audiovisual ainda não conseguiu encontrar uma maneira, não sei se vai conseguir também, assim, encontrar uma maneira de fazer um smartphone te causar uma reação visceral enquanto espectador no seu corpo. Porque eu acho que isso é, de alguma maneira, uma antítese ao cinema como forma. Pelo menos da forma que a gente conhece, assim, tipo, o cinema de sala, o cinema de cinema pré-anos 10. Sim. Que são, com certeza, a pior década da história do cinema, talvez. Pelo menos dos últimos 50 anos, com tranquilidade. Talvez... eu acho que é difícil. Eu acho que os anos 10 são piores. Cinema... É o cinema do Instagram, né? E que sempre tem essa questão também que acho que é mais curiosa, assim. Eu espero que essa crise produza também um entendimento divertido de como explorar isso, assim. Que eu acho que a gente ainda não chegou nesse nível de capacidade filosófica, porque eu acho que ainda falta... Não sei, talvez a gente tenha chegado e a gente, na verdade, esteja tão protegido pela monopolização da produção que não consiga chegar lá a coisas interessantes, é mais provável. Sim. Mas você pega, por exemplo, a virada dos anos 2000 e você tem, sei lá, no Japão você tem o melhor cinema de terror, pra mim, na minha vida. Nossa, sim. Tudo no Japão, porque eles começam a misturar espiritualidade e tecnologia. E, cara, a virada dos anos 2000 no Japão, nos animes, nos filmes, na música, tudo. É um negócio, assim, abismal. É um dos momentos favoritos culturais meus do mundo, assim. E você também você não precisa ir tão longe. Você pode... A relação da virada do dia... Pega essa Bruxa de Blair, sabe? Não, você tem a virada do milênio, que é muito legal. Nos Estados Unidos, especificamente, tem aquela coisa do fim da história nos Estados Unidos. No cinema é muito legal. Matrix, esses mais mainstreams, né? Matrix, Clube da Luta... Esse filme de cubículo, assim. Tem, que é o cara no cubículo... tentando sair da vida. E que hoje a galera considera um sonho, né? Inclusive, né? Tem muita essa discussão, assim, de que sonho seria ter um cubículo, na verdade. E aí depois vem pós 11 de setembro, cara. Que eu acho muito doido, eu acho muito legal. No vídeo que eu fiz agora eu até falei disso, assim, o cinema pós 11 de setembro é muito interessante, é profundamente paranoico, é o Guerra dos Mundos, é o Cloverfield, é Sinais, e até é uma espécie de nova Guerra Fria no cinema, né? Eu acho bem análogo, assim, uma coisa com a outra. E no Brasil, teve muita coisa legal nos anos 2000 também. A retomada e tal. Pô, tem muita coisa legal nos anos 2000. Os anos 2000, acho que eles... Found footage, todo o rolê de found footage é muito legal. O found footage, principalmente, ele é um gênero que
ainda consegue concentrar muitos acertos, né, cara? Apesar de muitos erros, né? Mas assim, eu acho que tem sei lá, tem o Hack, por exemplo, né? Que é o melhor pra mim. Eu não sei, talvez eu não tenha visto tantos, mas é um dos meus preferidos, com certeza. Acho que meu preferido ainda é a Bruxa de Blair, junto de Cloverfield, assim. Bruxa mas de eu Blair, amo muito Bruxa de Hack. Blair, Bruxa de Blair é massa. Cloverfield você não gosta, não? Gosto. Acho um absurdo. É porque eu nunca vi de novo. Eu vi na época, eu nunca vi de novo. Eu vi muitas vezes na época também, eu vi. não vi E mais. engraçado que Cloverfield tem eu sempre cito o Cloverfield, que ele tem um caos muito interessante, que é o negócio da Estátua da Liberdade. É um exemplo muito legal, que é quando eles fizeram a cena da Estátua da Liberdade caindo, eu não lembro se eles fizeram uma réplica exatamente igual à Estátua da Liberdade. Proporcionalmente, era exatamente o tamanho da cabeça da Estátua da Liberdade. Mas quando eles fizeram exibição teste, as pessoas acharam a cabeça muito pequena, porque as pessoas têm uma percepção de que a Estátua da Liberdade muito é muito maior. grande. E aí eles tiveram que aumentar o tamanho da Estátua da Liberdade, porque ela parece mais real para as pessoas. A versão falsa da Estátua da Liberdade parece mais real do que a versão verdadeira. Porra, Aí muito tem foda se isso. você acha no YouTube o tamanho original. as cenas lado a lado. Cara, é muito foda. interessante, é muito Muito foda. interessante isso. E aí, enfim, eu não sei, acho que se eu tivesse visto a tomada original, eu não teria pensado muito nada. Eu acho que é muito de americano. Porque acho que o americano tende a hiperdimensionar, né? Os próprios ícones e tal. Eu não sei se eu teria, se no mundo inteiro. Eu acho que. Total. Acho que aqui a gente nem. Tanto nem é que a gente liga. teve no 2012, né? Na divulgação de 2012. Eu não sei se eles fizeram isso de fato no mundo todo, se o filme é também um formato só, acho que era muito cedo. Tenho certeza que se esse filme fosse hoje, em cada país teria um take 3D do monumento mais famoso do país sendo destruído, mas é porque a divulgação de 2012 era o Cristo. Era o Cristo. Tanto que você pensa em 2012 no Brasil se fosse o Cristo desmoronando. Nossa, é muito isso, Que eu acho que aparece num mini take É assim verdade. no filme, mas eu acho que se fosse hoje, cada país receberia uma cena específica disso Com certeza, acontecendo. com Assim. certeza. E acho que esse é um exemplo bom pra dimensionar também como, cara, se um filme opera por essa lógica, ele já tá assim tão fragmentado e conteudizado que ele não existe como filme, né? Talvez seja uma segunda versão da discussão da reprodutibilidade, mas é porque... É uma nova, é uma etapa muito absurda de reprodutibilidade mesmo, assim. É um outro E lugar. e assim, a gente vê isso, a gente vê o trailer e o trailer não tem... O trailer é uma amálgama de várias cenas do filme com muitas cenas que não existem, que Sim. nunca vão pro filme final. E cenas, às vezes, que, na verdade, isso é uma coisa que... Tinha até uma arte mais antiga, né? Você pega, sei lá, os trailers dos anos 70, 80... Pô, o primeiro trailer do Exorcista, já viu? Não. Que é todo preto e branco, é só preto e branco. É tão aterrorizante quanto o filme, o trailer, assim, é bizarro. E aí você vai pra esse momento de ter uma montagem de um trailer, pra esse momento de... Primeiro que é aquela coisa, o trailer começa agora, e tipo... Aí fala uma frase engraçada, isso aqui não tá muito legal, tá. Aí começa o trailer. Tem quase um trailer antes do trailer, né? Tinha o trailer TikTok, aí depois entra o trailer de 2 minutos, e metade das cenas do trailer, uma pessoa fala uma coisa e outra pessoa responde, e isso são cenas coladas de coisas que não foram ditas, né? Sim, E isso é uma parada que... E sem contar na cretinice, né? Enfim, isso é mais um exemplo desses mecanismos de hiperdistribuição de um filme, né? Tanto é que a gente chegou num ponto onde a gente sabe que a gente não pode confiar na divulgação de um filme, talvez de um diretor, sei lá, mais famoso, que é mais, sei lá, um filme do Tarantino, vamos supor assim, Sim. que é um dos grandes nomes de Hollywood, que ainda tem uma autoridade muito grande. O trailer dele não é ele. Tanto é que o trailer, Era Uma Vez em Hollywood foi muito problematizado por causa do trailer na época, porque parecia um trailer misógino, porque ele sexualizava a Sharon Tate. E aí chegava no... E chega o filme é nada disso, porque assim, o Tarantino tem 1000 defeitos, mas não vai ser um desses. Esse não é um dos defeitos dele, nesse lugar, assim, né? Sim. Eu acho que ele, na verdade, ele é muito honesto sobre quando ele olha com um lugar de fetiche, assim, pra outros corpos, assim. Quando ele fetichiza Ele mesmo. fala, tô fazendo isso aqui, tô brincando com isso aqui. E ele te provoca, mas ele nunca faz isso de um jeito, tipo, olha que gostosa. Olha como a Sharon Tate era gostosa. Ele não faz isso. Não. E eu acho que, enfim, todos esses mecanismos são
Em conclusão, pra mim, muito retrato de uma coisa talvez um pouco irreversível, não sei. Como pergunta final, você tem esperança de uma... Será que dá pra ter esperança? Dá? Eu não sei, cara. Que final triste. Eu não sei. Essa é uma pergunta filosófica difícil, assim, porque eu ando numa fase meio cínica. Eu odeio estar cínico, mas é muito difícil não estar cínico. É impossível. Né? Eu tento combater isso, assim, eu gosto... Eu falei isso semana passada, assim, na Expocine, acho que tem que estar... O que me tira, muitas vezes, do cinismo é a perspectiva da disputa. Então, eu me vejo, a sociedade, os meus pares, as pessoas que acreditam nas coisas que eu acredito, né? Eu vejo a gente junto aí no rolê de disputa. A gente está no contexto de disputa, a gente está constantemente no contexto de disputa. No momento que a gente sai desse contexto de disputa, é derrota. Porque se você não está disputando, a única coisa que você pode fazer é se hiperindividualizar, né? E aí Mas é um esforço, porque é muito mais... Não vou dizer fácil, mas é porque tem coisas que são tão difíceis que é mais fácil você, tipo, meu foda-se, eu só vou sobreviver até o fim do dia. E aí... beleza, e às vezes você tem que sobreviver até o fim do dia. Tudo bem, não é isso, assim. Às vezes a gente tá cansado mesmo, assim. Mas eu acho que é a disputa, né? Se a gente que a disputa seja no discurso, ou, enfim, tem que ter a disputa material também, mas a gente disputa onde a gente tem energia para disputar, sabe? Entende o que eu quero dizer? Assim, Sim. Estamos constantemente em disputa, então essa é a minha perspectiva hoje. Pode ser que amanhã eu mude de ideia. Então, em vez de dizer que eu tô otimista, pessimista ou sei lá o quê, aliás, qualquer coisa, acho que a Sabrina Fernandes uma vez falou isso, assim, que ela, por muito tempo, ela foi otimista no sentido, mas não no sentido de, tipo, tudo vai ficar bem, mas, tipo, otimista porque ela tá na luta. E ela falou que hoje ela é pessimista na luta. Porque não importa se você tá otimista, pessimista, neutro, o que seja o que for, mas se você encara como um campo de disputa, que você encare como um campo de disputa. Mas não como um campo derrotado, não como o fim da história. Não como o fim do mundo também. Sim. Porque tem esse papo também, né, de o mundo, a gente vê colapso climático e tal, a gente fala assim, o mundo vai acabar. Esse mundo não vai acabar, o mundo vai continuar. Não só o mundo não vai acabar, como a gente não vai morrer. O colapso climático é em degrau, ele não é uma não, espiral, e mesmo né? que escada. E mesmo no último degrau, não é o degrau da morte total. Ele muita gente vai morrer. Mas a vida vai continuar. A vida vai continuar. Catastrófico. E aí você, tipo, você tem que disputar por uma vida mais digna, né? Sim. Aí, isso com tudo, assim, com cinema, com arte, com a vida material e as coisas assim. Eu tento ver desse jeito, assim. Nem sempre eu tô tão firme assim nessa posição, mas eu tento seguir desse jeito. Eu acho inspiradora essa sua fala, porque eu tenho eu tô no mesmo momento, assim, eu tô consumido pelo meu cinismo de um jeito sem precedentes, assim. Acho que esse ano foi... E não um cinismo, sei lá, hedonista, como eu já tive quando eu tinha 20 e poucos anos. Vai acabar mesmo, vou fumar cigarro. É um cinismo mais... descrente, né? Ouvir essa fala do Thiago, e também minha, quase 6 meses depois da conversa, me fez pensar em muita coisa. Nos últimos meses eu mudei muito de direção. Eu passei a buscar ativamente a esperança e a me limpar do cinismo como quem se limpa de uma infecção, de uma doença mesmo, crônica e potencialmente autoimune. Há pouco tempo eu me senti invadido por uma descrença em todos os âmbitos da minha vida, do micro ao macro. Chegou num ponto onde nada parecia importar e o meu trabalho online virou perpetuar um poço de pessimismo enquanto eu ganhava dinheiro com publicidade. Não tava legal. Até porque eu sou cínico desde muito novo. Ter sido um adolescente de classe média significou viver num recorte de realidade muito pequeno e limitado, sem muita mobilidade para além do meu bairro ou dinheiro para gastar com viagem, colônia de férias e outras experiências expansoras, por assim dizer. Mas eu tinha internet, eu tinha um computador e eu inventava de tudo nele. Eu passava o dia inteiro navegando. E esse acesso irrestrito ao online, somado à falta de regulação de tudo e a uma visão de mundo proporcional ao pequeno alcance dos meus olhos, me colocou em muitas ocasiões exposto a situações às quais eu não deveria estar me expondo. Isso é uma coisa relativamente comum, inclusive, se você foi um menino na internet nos anos 2000. Ver vídeos proibidos de violência, buscar o choque e a dessensibilização o tempo todo, frequentar o 4chan e outros sites do absurdo, etc.
Muita gente com quem eu convivi nessa época e depois perdi o contato até guinou para a extrema-direita. Então talvez eu tenha sido até um early adopter do cinismo. E essa minha chacoalhada de consciência recente veio a partir de conversas com gente que eu admiro e respeito. E aí pareceu que ter crescido cínico me fez encher o saco desse sentimento logo quando o mundo todo parecia estar entrando nessa rotação. Eu não acho que ninguém é capaz de salvar o outro sozinho. Mas se eu virei de chave a partir de escutas e boas trocas, eu espero que a resposta incrível do Thiago também te ajude a se mover nessa direção. Esse foi mais um episódio do Lan House, um podcast que eu autofinancio porque acredito no valor que conversar com gente interessante pode produzir, tanto para mim quanto para vocês. Se você quiser acompanhar mais do meu trabalho, eu falo sobre cultura, internet, futuro e tantos outros temas como esse aqui no meu Instagram e TikTok, sob o @SodréMat, SODREMAT. E eu também tô no YouTube, como Matheus Sodré, fazendo vídeos de longo formato. Esse projeto é muito importante para mim, e é especial saber que tem gente ouvindo do outro lado. Se você acha que vale a pena, não deixa de compartilhar e espalhar as ideias que a gente discute aqui. E muito obrigado por me escutar até o final. Um abraço.